Sejam bem-vindos, meu nome é Vitor Hugo Cardoso. Eu sou o Fernando Rosendo. E esse é o Dizem Por Aí, o seu podcast de atualidades. Nando, o que a gente vai falar hoje? Cara, o tema de hoje do nosso podcast vai ser reality show e a cultura do cancelamento. Esse, com certeza, é o tema acho que mais atual que a gente vai falar. Porque meu dia é praticamente só isso. O objetivo é a gente ser cancelado até o fim desse podcast. Será? Ó, eu tenho uma pergunta pra você. Vamos lá. Ó, a gente tem mais reality shows na televisão ou mais pessoas canceladas na internet? Então, eu acho que assim, reality show no nível Big Brother, assim, eu acho que a gente tem pouco, né? Assim, em termos de 24 horas. Acho que você tem o Big Brother e a Fazenda, né? Não consigo pensar em algum outro aqui. Não, mas o que tu acha que acontece mais? Tem mais reality show ou mais gente sendo cancelada? Não, que tu me dê essa resposta. Tem mais gente sendo cancelada. Mais gente sendo cancelada? Então tudo bem. Vai ser esse o tema de hoje e vocês vão poder acompanhar esse episódio. Nando, eu queria que você me ajudasse a gente definir bem a primeira parte do nosso programa pra gente falar sobre os reality shows. Eu acredito que, como você, a gente gosta de ter uma definição base e depois a gente ir desenvolvendo a nossa conversa, certo? Pra gente saber exatamente do que a gente tá falando. Então, cara, eu fiquei pensando, o que é a definição de um reality show? Quando a gente pensa assim em reality show, com certeza a gente começa a lembrar de vários nomes. Big Brother, Survival, A Fazenda, a Masterchef, a gente vai lembrar de vários nomes. Mas eu fiquei pensando, o que é de fato um reality show? A conclusão que eu cheguei foi que o reality show ele é um programa de televisão que ele tenta vender uma autenticidade, de que os participantes que estão ali são pessoas de verdade, são pessoas que não são artistas e não estão lendo um roteiro. E que a gente vai acompanhar essas pessoas, seja ao vivo ou editado, em diversas situações que eles não sabem. De antemão eles não vão saber. O que tu acha, Nando? Tu acha que isso é a base de um reality show ou tu acha que tem mais coisa aí? Eu acho que na base é isso mesmo. Vamos pegar as duas estruturas da palavra, né? São duas palavras, reality show. Então eles vendem, a gente tem que lembrar que é um show, ou seja, é um produto, é um programa, é um entretenimento que tenta se aproximar o mais próximo da realidade. Então vamos pensar no caso, eu acho que o Big Brother seria o melhor exemplo assim, do reality show mais famoso. É um reality show de convivência 24 horas, onde pessoas estão ali sem um script, sem edição. Apesar da gente receber edição quando assiste o programa, quem tem acesso ao pay-per-view consegue ver tudo sem nenhuma edição. Então ele tenta vender essa ideia de que é a realidade, é como a vida se dá no nosso dia a dia. Mas se tu parar para pensar, não é assim, né? Você tem ali toda uma situação que não tem na vida real, né? A gente não está preso, a gente não está confinado. Tudo bem que na pandemia a gente está um pouco confinado, mas Com certeza. nem todo mundo, mas algumas pessoas se impuseram aí um auto-isolamento. Mas você não pode esquecer do elemento do show. Assim, a vida, no geral, pode ser bastante monótona, né? Com certeza. E no grande maioria dos casos, é. Se fosse fazer um reality show da minha vida, seria uma merda. Basicamente não teria audiência. Então, assim, que vida é essa real que está sendo vendida? E aí, para ter esse elemento do show, você tem que forçar determinadas coisas. Então, no Big Brother, você tem algumas estratégias para gerarem conflito, né? Você tem a divisão ali de dois grupos, né? De um grupo que vai poder, o grupo VIP, que vai poder ter acesso a produtos melhores, a comida melhor, a um espaço melhor. Você tem a xepa, que é a galera que vai comer, às vezes, uma comida que não gosta, uma comida escassa, vai passar fome. Tu tem umas provas, tu tem várias coisas para minar um pouco do teu controle psicológico e emocional para que seja gerada uma treta ali, né? Cara, se o que você falou fosse um cheque em branco, eu assinava embaixo. Porque eu concordo exatamente. E eu tava refletindo esses dias, quando a gente decidiu gravar sobre isso. Cara, qual é o objetivo
de um reality show? Foi uma das primeiras coisas que eu fiquei pensando, e até mesmo conversando, porque agora todo mundo tá vendo Big Brother, tá todo mundo conversando, falando sobre isso. Eu fiquei pensando, cara, qual é o objetivo de um reality show? Acho que a primeira coisa do reality show é entreter e, de alguma forma, ganhar lucro em cima disso. Vender publicidade, vender pay-per-view. É um programa que quer deixar você ali assistindo e lucrar em cima disso. O objetivo dele, para ele alcançar esse objetivo, ele quer o quê? Confusão. Porque confusão, discórdia, treta, como você falou, é o que vai fazer as pessoas ficarem ali assistindo. É o que vai gerar mais engajamento, vai conseguir mais visualização no mundo que a gente está hoje. E aí eu pensei nisso, eu fiquei assim, cara, quais são os mecanismos que o Big Brother ou outros reality shows precisam para estar criando essas situações ou estar criando esses conflitos? E aí eu pensei que o primeiro deles, e aí tu vai me dizer se tu concorda comigo ou não, o primeiro elemento disso é a privação. Então, todo o reality show, ou pelo menos assim, a maioria dos reality shows, pelo menos desse gênero de confinamento, de tentar mostrar ali a intimidade de pessoas ou a vida delas ali de alguma forma, ele vai usar uma mecânica, ele vai usar uma estratégia de privação. Então, os caras que estão ali participando do programa, eles começam sendo privados das suas famílias, dos seus amigos, do lugar que eles trabalham, dos lugares de lazer. Eles simplesmente são tirados da vida cotidiana deles. Normalmente, acho que eles ficam uma semana, acho que no hotel isolado antes de entrar no programa. É mais ou menos isso? É esse tempo? Imagino que esse ano tenha sido mais em função do coronavírus, da pandemia, né? Eles tiveram que fazer, acho que talvez uma quarentena ali de uns 15 dias, né? E isso, ainda tem isso. E eles devem ter ficado pelo menos uns 15 dias no hotel sem nada. Sem ninguém, sem contato nenhum, só com as pessoas provavelmente colocando a comida ou uma equipe de câmeras para filmar eles, para fazer aqueles slides, fazer aquelas apresentações. Então o cara já fica ali uma semana, duas, sem contato nenhum com nenhum ser humano. Ele entra na casa e a primeira coisa que você vai perceber é que não tem cama para todo mundo. Então ele vai ter, em algum momento, ser privado de uma boa noite de sono. Ele vai ter uma privação de sono. Como você mesmo disse, tem essa mecânica de VIP, Xepa, que são grupos onde um pode comprar mais alimento e tem mais diversidade de alimento, o outro tem menos. Então ele vai ficar privado de comer. Fora isso, que eu acho que é pior. Não sei se é pior, mas é que eu acho que vai mexer muito com as pessoas. Cara, eles são privados de entretenimento. Não tem um baralho, não tem ali um videogame, não tem um filme. Tirando quando alguém ganha alguma prova e tal, aí pode ver um filme, mas não tem entretenimento. Eles vão ficar ali 24 horas olhando um pra cara do outro. O entretenimento é pontual, né? Tem uma festa numa data específica, num horário específico, tem um show num horário específico. Sim, justamente, mas de resto, não há o que você possa fazer para sair momentaneamente daquele lugar. Antigamente podia livros. Eu lembro já de ver alguns participantes com livros, eu acho que não pode mais, porque eu nunca mais vi ninguém levando livro. Então eles são privados de comida, de sono, de interação social com as pessoas que eles estão acostumados. Eles já são privados da liberdade de ir e vir e do conhecimento que eles poderiam ter sobre as coisas lá fora. Então, cara, eles estão praticamente alienados e sendo obrigados a conviver uns com os outros. Isso, invariavelmente, vai gerar situações de estresse. E são os estresses que o reality show quer mostrar, que é o estresse do cotidiano. É uma briga por um arroz, é a briga porque alguém deixou cair uma almofada no chão, alguém teve uma mania que tem em casa e ali é meio estranha. E isso gera um estresse que a gente fala assim, isso é normal, nada demais, mas pra quem tá ali dentro começa a ficar absurdo. Tu concorda com isso? Não? Tu acha que a privação é a lógica que os reality shows desse tipo, pelo menos, tentam seguir? A privação é, sem sombra de dúvida, o maior impacto. Mas eu adicionaria uma coisa que vem antes da privação, que é o casting, né? É a escolha dos participantes. Ela não Com é feita ao certeza. acaso, né? Não são pessoas aleatórias. Então eles já escolheram, principalmente nessas edições recentes, que se colocam pessoas famosas, você já coloca pessoas que você sabe que vão gerar algum conflito. Então ficou muito claro nessa edição desse ano qual foi a tendência. Então você pegar, no caso da Carol Conká, uma pessoa que tinha essa imagem de que não levava desaforo, de que tinha uma postura mais incisiva,
Por outro lado, você tinha a Lumena também, que tinha uma proposta nesse sentido, apesar dela não ser famosa, mas tem alguns estereótipos ali que eles escolhem, né. Então, essa escolha desse cast, né, você força pessoas a conviverem, e são pessoas que em muitos momentos não teriam um convívio comum aqui fora, Não, né. cara, eu, por exemplo, quando tava vendo essa situação dessas tretas todas, eu fiquei pensando, cara, eu não conviveria e não convivo com pessoas que são muito efusivas, são muito extrovertidas, eu não gosto muito disso. Se eu tenho que conviver, é uma convivência pontual, não é uma convivência onde se dá a grande parte do meu tempo. É apenas alguma coisa pontual. Se vocês forem parar pra pensar, provavelmente, cara, você vai pensar que tem coisas e atitudes de pessoas que você não gosta, que você não tem como amigos, pessoas assim, ou conhecidos, ou pessoas do seu círculo social. E lá eles com certeza são obrigados, e isso desgasta muito. Eu Sim. ali naquela casa, cara, eu não teria saco nenhum de ficar ali com aquelas pessoas. Eu seria cancelado no primeiro dia. Não, claro, total. Mas Mas é agora, isso, né, você é forçado a conviver com pessoas que você não conviveria. Então, assim, a gente consegue filtrar bem ou mal com quem a gente quer conviver, quem quer trazer para dentro da tua casa. É óbvio que em alguns espaços, assim, como seu trabalho, né, a sua escola, a sua faculdade, você é obrigado a conviver ali com pessoas que tu não gosta, mas pode não gostar, mas é uma convivência de algumas horas, né, não é a convivência do dia inteiro. aí às vezes nem se falando, mesmo que você tá naquele local físico, você às vezes nem tá falando com aquela Sim. pessoa, não tá trocando ideia, não tem que se reportar a ela nem nada, ali é o tempo todo. E aí, Nando, isso me leva à segunda coisa que eu pensei, também para mim é a lógica desse tipo de reality show, que é conflito grupal. Eu não sei se tu já ouviu, mas em psicologia social a gente tem uma coisa chamada paradigma do grupo mínimo. Já ouviu falar disso? Não. Cara, isso é uma parada maneira. Porque olha só, foi um psicólogo social, acho que nos anos 70, chamado Henry Tajfel. Esse cara, ele criou essa expressão, paradigma do grupo mínimo, porque ele queria ver qual é o mínimo possível para grupos começarem a discriminar os outros grupos e se favorecerem. Ele começou a fazer investigações sobre isso. E aí, o que esse cara percebeu? Se eu criar grupos artificiais, isso já é o suficiente para rolar discriminação entre os grupos e favorecimento entre as pessoas do mesmo grupo. Então olha o que ele fez uma experiência assim. Ele chegou numa sala com vários alunos de uma universidade e começou a mostrar várias fotos que eram pinturas e falou assim, ó, essas pinturas aqui são do Van Gogh e essas pinturas aqui são do Klee. Só que não era de nenhum nem outro, eram pinturas de outros autores, de outros pintores. E aí falou assim, ó, quem gosta dessa pintura aqui? As pessoas, eu gosto, eu não gosto, não sei o quê. Ele, beleza. Então, ó, quem gosta das pinturas do Van Gogh vem pra cá, quem gosta das pinturas do Klee vem pra cá. Aí as pessoas se dividiram. Uma divisão arbitrária, certo? Porque Sim. nem eram pinturas dos autores e as pessoas escolheram na hora, assim, por qualquer motivo. Eles não compartilhavam um motivo entre si. E aí depois ele falou para essas pessoas o seguinte, ó, vocês vão decidir quanto que vocês vão ganhar por participar desse experimento aqui, e vocês vão decidir quanto o outro grupo vai ganhar também por participar desse experimento. E aí ele colocou valores. Então, por exemplo, o grupo A ia ganhar R$10 e o grupo B ia ganhar R$5. Aí depois tinha outros valores, tinham vários tipos de valores que os grupos poderiam escolher. E o que ele percebeu nisso? O maior valor possível que um grupo poderia ganhar era tipo R$100. Só que se esse grupo escolhesse ganhar R$100, o outro grupo ia ganhar, sei lá, 2 vezes mais, sacou? E os grupos não escolhiam isso. Os grupos escolhiam ganhar menos, contanto que o outro grupo ganhasse muito menos ainda. E aí ele fez várias experiências assim, mostrando que, cara, só de você juntar pessoas, sem necessariamente elas terem afinidades, compartilharem ideologias, vínculos de afeto, só de você juntá-las e agrupá-las por qualquer razão, elas já começam a gerar esses conflitos entre outros grupos e se favorecer. E pra mim o Big Brother é muito isso. Ele usa muito disso, com essa dinâmica de VIP Xepa. Os quartos não são todos num ambiente só. Eles poderiam ser. Mas não, você vê que tem o quarto do Nordeste, o quarto do Sudeste, você tem o VIP, eles vão te forçando a criar grupos. As provas do líder têm que ser sempre em duplas. E eu acho que é justamente para isso, para conseguir chegar nessa tensão e nesse favorecimento que vai acabar gerando o que a gente quer ver. Um se aliando com o outro, discutindo, e o outro começando a não gostar daquele. Tu acha isso, Nando? Não, com certeza.
Eu acho que esses são os elementos, né? Você tem uma escolha de um casting bem feito, você tem a privação de liberdade, você tem uma convivência forçada, e eu acho que só para fechar, o último elemento é você tá numa competição. Você tá num E, jogo que no final vai te dar 1,5 milhão de reais. Então eu acho que essa corrida e você saber que só uma pessoa vai ganhar, isso muda tudo, né? Não é uma é engraçado porque, assim, você em algum momento no jogo vai ter que você não consegue jogar sozinho, você vai depender de outras pessoas, você vai ter que fazer grupo. Mas quando o jogo vai passando e vai se afunilando e vai ficando cada vez menos gente, você se dá conta que para ganhar é uma pessoa só. Tanto que eu nem sei, mas o segundo lugar nem deve ganhar muito dinheiro, né. cara, era uma diferença, não era nem de perto a mesma coisa. Uma diferença grande. Eu não lembro o valor exato também não, mas é uma diferença grande. Acho que é 200 mil, 250 mil, alguma coisa assim. O primeiro é 1,5 milhão. Assim, o sentido só faz ser o primeiro, né, você não faz sentido você tirar em segundo ou em terceiro, né, se o foco for a premiação em dinheiro, né. E a gente Com sabe que certeza. muitas pessoas vão para lá com outras finalidades, né, às vezes se promover, ganhar um espaço, depois tentar uma carreira aqui fora. Cara, isso me leva a uma questão que eu pensei. O que leva essas pessoas a participarem do Big Brother? As pessoas que são desconhecidas, eu consigo entender um pouco. Mas agora, o que leva pessoas tão famosas como a Carol Conká, o Projota, a participarem de um reality show desse, não? Eu acho que nesse momento uma das coisas que pesou bastante, assim, principalmente para Carol Conká e para o Projota, que eu acho que são as 2 pessoas mais famosas, assim, né, lá de dentro, é a questão da pandemia, assim, eles não estão podendo fazer show. Tirando se você for o Belo, né, que tá fazendo show, vo você não consegue fazer show. Então, assim, eu acho que eles devem ter um custo de vida relativamente alto e eles dependem desses shows, né. Tem cantores, tem um cantor sertanejo lá também, né, se eu não me engano, não Tem, conheço, tem, eu acho que é o tem. Rodolfo, mas Isso. não conhecia ele antes. Mas esses cantores sertanejos são acostumados a fazerem 50, 60, 70 shows por ano. Então, assim, o cara passou o ano passado quase todo durante a pandemia sem conseguir fazer show, esse ano também no começo não conseguiu fazer show, os caras precisam de dinheiro, né, mano. Mas tu não acha que é muito arriscado? Porque assim, isso tem uma coisa que a gente não sabe direito, é o cachê que cada um tá ali ganhando. A gente não sabe se os participantes do camarote, ou esses participantes que têm uma visibilidade, não são artistas, estão ganhando mais e os outros conhecidos estão ganhando menos. Eu não sei. Não faço Eu ideia. imagino que sim. Eu também eu pensaria que sim, mas sendo sincero, eu não faço ideia. Então eu penso, cara, ele tá indo ali se expor, sendo que ele já tem uma visibilidade grande aqui fora. É óbvio que com a questão da pandemia, essa visibilidade é muito menor. Mas você tem uma visibilidade aqui e você decide assim, expor a sua vida e expor momentos que você não tá controlando, porque o artista, principalmente, eu acho que ele é alguém que sobrevive da exposição controlada. Então ele é alguém que vai treinar ali 20 mil vezes, cantar uma música, para quando cantar, a música ser maravilhosa e ser perfeita. Ele não vai mostrar que ele errou 20 mil vezes numa nota, ou que ele desafinou de tal forma, ou que ele fez algum. Não. Ele sobrevive desse controle, dessa exposição controlada. Ainda mais hoje, com rede social e tudo mais, e muitos artistas estando engajados em pautas identitárias e outras coisas, é sempre um controle, é sempre uma exposição muito controlada de você fazer um vídeo defendendo alguma coisa, você fazer um tweet apoiando alguma minoria e tal. Eu acho um absurdo, uma incongruência o cara ir pro Big Brother achando que pode ganhar 1,5 milhão ou que vai sair de lá maior, sendo que ele vai ser vigiado o tempo todo. Eu, sinceramente, eu acho que a chance é ser um tiro no pé. Não vejo como ser diferente. Mas tu acha que dá pra ser diferente, eles acabarem saindo maiores? Sim, eu acho que em alguns casos sim. Vamos pegar o exemplo objetivo dessa edição. Uhum. A Carol Conká, sem sombra de dúvida, vai sair menor do que entrou, né. Acredito que sim. Ela já teve, em termos numéricos, se eu não me engano, acho que ela perdeu 500 mil seguidores, assim, Muito. nas redes sociais dela, o que talvez não seja um número tão grande, diante de todas as coisas que a gente viu ela fazer e as repercussões que isso deu aqui fora. Eh, Agora, se a gente pegar o caso de uma pessoa que não é famosa, só para comparar, a Sarah ganhou 5 milhões de seguidores. Então,
Os outros eu não tenho ideia, mas assim, tem algumas pessoas famosas. O próprio Lucas, vamos pegar o exemplo do Lucas, né? Que saiu. O Lucas, teoricamente, entrou. Teoricamente não, ele entrou no grupo como VIP, certo? Acho que sim, cara. Eu não conhecia, não fazia ideia de quem era o Lucas. Idem, não sabia. E quando ele saiu, ainda mais da forma que saiu, né? Desistindo do programa, e tem uma questão muito interessante na saída do Lucas, porque, no geral, a política da Globo, quando alguém desiste, é de meio que não dar audiência para essa pessoa, a pessoa some, a pessoa desaparece. Esquecimento, né? Mas no caso do Lucas, não, ele foi no dia seguinte, eu acho que ele, 1 ou 2 dias depois, ele foi no programa da Fátima, o que não é normal, né? Então, assim, ele não teve essa postura de esquecimento total. Ele ficou aparecendo em alguns produtos da Globo, né, dentro da emissora. Então, eu acho que ele foi o caso de que saiu maior do que entrou. Por outro lado, a Carol Conká saiu menor. Mas eu acho que tem uma coisa que às vezes eu escuto de pessoas que participaram, que é o seguinte: quando você chega lá, que você se dá conta de como é a realidade lá dentro. Eu acho que muitas das pessoas que vão para lá acham que vão conseguir mostrar o seu melhor lado. Não vou nem falar fazer um personagem, interpretar, mas eu acho que, no geral, assim, qualquer pessoa que está lá dentro ou aqui fora, a gente tem um lado bom, um lado ruim. Ninguém é totalmente filha da puta, nem ninguém é totalmente santo, né? Sim, concordo. Então, assim, só que eu acho que as pessoas acham que vão conseguir preservar mais o seu lado santo, o seu lado bom. E como a gente destacou aqui no começo, o jogo é todo desenhado para que você mostre o seu pior lado. Exatamente. Então, assim, por mais que você ache que nossa, você tem um super controle emocional, uma super estrutura psicológica, tu não vai cair nisso. Quando tu vê, tu tá lá. E sendo cancelado, né? Sim, tu tá lá humilhando alguém, tu tá gritando, tu tá fazendo coisas que aqui fora talvez você não fizesse. Isso eu acho um bom ponto. Porque eu vejo muita gente falando assim, o BBB, não só o BBB, esses realities, assim, principalmente de convivência, ele mostra como as pessoas são. Tu acha que mostra? Cara, eu acho o seguinte, isso é a minha forma de pensar, é o seguinte: eu acho que um reality show é muito mais show do que reality. Uhum. Ou seja, é muito mais um programa, um entretenimento, em certo nível, até uma ficção, do que uma realidade. Por que eu acho isso? Primeiro, a gente sabe que a gente tem o pay-per-view, né? Você pode assistir 24 horas por dia. Mas na prática, ninguém faz isso. Lógico. O grande público assiste a edição na TV aberta. A edição, se você reparar, ela cria uma narrativa como uma novela. Você precisa de um herói, você Uhum. precisa de um vilão, você precisa de uma trama, de um clímax, você precisa de conflitos. Então, assim, nessa edição, se eu não me engano, acho que foi na semana passada, teve um programa que claramente fez lá a Carol Conká como a vilã, é, ela indo contra os mocinhos, e era uma temática meio que de Velho Oeste. Então, assim, isso ele vai mostrando para o público de que maneira você tem que interpretar aquilo. É óbvio que a Carol Conká deu muitos motivos para ser vista como vilã, mas eu acho que a edição reforça, né? Não, eu acredito que o reality show ele tem um lado de, em certo ponto, você pensar, olha, essa pessoa, talvez submetida à pressão, agiria de tal maneira. Não seria muito educada, se descontrolaria, não teria tanto equilíbrio. É possível a gente questionar e ficar em dúvida em relação a isso, mas foi como a gente falou até agora. É um programa desenhado para que você erre, para que você se junte a pessoas para ficar em times opostos, e é exatamente isso. Cria-se uma narrativa quase como se fosse uma novela. Então você precisa de pessoas desempenhando determinadas funções ali. Então eu não acho que o reality show ele é uma representação do real, ele traz alguma coisa do real. Eu acho que se traz pouco, muito pouco. O que ele se propõe a fazer é mostrar aquele convívio cotidiano. Não que seja o mesmo cotidiano aqui do lado de fora, certo? Mas aí eu pensei também em outra coisa que você acabou tocando, você acha que sem querer. O reality show, ele cria uma narrativa, Nando. Tu acha que é por isso que a gente assiste o reality show? Porque ele ali, de alguma forma,
cria uma narrativa e a gente acaba se identificando, pô, esse cara aqui que tá sofrendo, que veio ali de baixo, olha, me lembra ou lembra uma história que eu ouvi, ou de certa forma eu consigo me enxergar ali, ou acho isso bonito, isso fala comigo de alguma forma, pô, essa pessoa aqui parece o meu chefe, ou eu não gosto de pessoas assim, ou tem uma pessoa que é muito assim e é vilã na minha vida. Você acha que a gente assiste o reality show por causa disso, essa capacidade dele criar uma narrativa, dele tentar criar uma identificação com a gente? Eu acho que isso é um dos elementos, né. Mas tem um elemento, assim, a gente tem algum nível de voyeurismo, né, digamos assim. A gente gosta de ver a vida alheia, a gente gosta de falar da vida alheia, a gente gosta de dar opinião sobre a vida alheia. Talvez porque a nossa vida seja uma merda, não sei. Mas tem esse elemento muito forte da gente saber como os outros têm que se comportar, como os outros poderiam se comportar, o que os outros deveriam fazer. A gente gosta de ter poder sobre a vida dos outros. Eu acho que isso é um elemento muito forte dos reality, né, de você decidir quem ganha ou quem perde, de você decidir, às vezes, qual é a punição que alguém vai pagar, e você julgar. A gente gosta de julgar, né. Acho que às vezes tem um pouco desse lado da identificação, né. Às vezes você pode ver talvez o vilão como algum vilão que você já teve na sua vida, né, um chefe que foi escroto com você, ou um colega de trabalho que também foi escroto com você. Tem esse aspecto, mas eu acho que o aspecto de você lidar e ter poder sobre a vida alheia é muito forte. É muito forte e é exaltado, né? Porque isso que é o objetivo do reality show, é você decidir quem vai ganhar um milhão de reais, né? 1,5 milhão de reais. Quem fica e quem sai. E, cara, eu acho que esse ter poder sobre a vida alheia e a gente tá ali julgando eles, combinou o momento perfeito que a gente tá tendo dessa questão da cultura do cancelamento. Porque quando eu penso nessa questão de cultura do cancelamento, me vem logo isso, sabe? Um monte de pessoas julgando, apontando, linchando a outra, acusando e dando uma sentença. Essa pessoa agora tá cancelada, essa pessoa não faz parte mais desse convívio nosso, essa pessoa vai ser eliminada, vai pro paredão. Pra mim é praticamente isso. Tu acredita que, de alguma forma, o reality show hoje tá aproveitando, tá pegando essa onda do cancelamento, dessa cultura do cancelamento e tá se promovendo em cima, cara? Não sei se chega a ser intencional, né, mas eu acho que assim, acho que é uma coisa interessante da gente pensar é o seguinte: o reality show, apesar da gente já ter reforçado aqui que não é tão reality assim, Uhum. mas ele, em algum nível, representa e é representado pela nossa realidade atual. Então, temas atuais ganham mais força lá. Então, assim, eu lembro que eu assisti o primeiro Big Brother, eu lembro assim, e os primeiros, talvez os 2 ou 3 primeiros, a narrativa muito forte era do pobre coitado, né. Exatamente, exatamente. Você tinha a ideia daquela pessoa que sofria, que foi o pobre coitado, que merecia crescer, não teve oportunidade. E isso refletia um pouco do momento que nós vivíamos no país. Depois você teve uma migração, aí eu confesso que eu já não acompanhava, mas eu consegui perceber que valorizava o jogador, o bom jogador, o cara que não necessariamente era o mais pobre ou mais necessitado, mas era aquele que sabia fazer as leituras melhores do jogo. E hoje em dia, a questão eu acho que essa questão do cancelamento, da pessoa que mais aponta a cara, aponta o dedo na cara, a pessoa que mais julga, está muito em voga no programa, né. E eu acho que é até engraçado, porque uma outra coisa que a gente tem que lembrar, a gente está falando sobre os elementos que tornam o jogo mais jogo do que reality. As Sim, pessoas que estão ali, elas têm o tempo inteiro em mente que aquilo é um jogo. Então, alguns comportamentos delas lá são muito mais estratégias de jogo do que comportamentos reais. Então, eu vou dar o exemplo da Lumena, né? Eu posso estar cometendo aqui um equívoco absurdo, mas eu acho que na cabeça dela, ela imaginou que a postura que ela deveria ter lá era essa de uma militante mais incisiva. Tanto que na primeira semana ela já encontrou um motivo ali para militar, que foi em cima da questão trans, né? sim. Os meninos, acho que os meninos e as meninas fizeram uma brincadeira ali de se maquiar, e eles desfilaram e tal, e ela condenou a atitude dos meninos, porque falou que isso era humilhar a pessoa trans,
que muitas pessoas trans aqui morriam por causa desse deboche de homens que se maquiam e tal. Eu, particularmente, achei um pouco exagerado, né? Uhum. Mas tudo bem. E ela teve várias sequências de que ela assumiu esse papel. E eu acho que ela achou que ela ganharia pontos tendo esse papel. A percepção deles lá de dentro, eu acho que nas primeiras semanas era essa: não, a gente tem que lacrar, a gente tem que militar, porque isso vai fazer com que as pessoas gostem da gente e a gente seja votado para ficar e para ganhar o jogo. Isso é uma estratégia competitiva do jogo. Não, até porque na edição passada, no 20, saiu no começo, acho que 5 ou 6 homens, por causa de uma questão que um grupo de homens estavam falando, não, vamos chegar nas meninas, porque tinha esse esquema de VIP e... De VIP não, de camarote pipoca, vamos chegar ali nas meninas que são casadas, vamos fazer elas ficarem com a gente, porque a gente queima elas e esse é o único jeito da gente conseguir ganhar esse jogo ou sobreviver. Foi conversado algo nesse sentido. E, cara, isso causou um rechaçamento, causou um mal-estar lá dentro depois que elas descobriram. E as mulheres acusaram eles de machistas e saiu em 5 ou 6. Foram semanas a fio saindo, todos que conversaram, participaram, ou que apoiaram, ou que apenas só ouviram e ficaram ali, foram tirados. Então acho que foi isso. Acho que, de certa forma, eles pensaram que era uma estratégia de jogo você começar militando. Então, eu acho que isso é uma coisa também que muitos participantes falam. Lá dentro, eles não têm noção nenhuma do que está acontecendo aqui fora, né. Então eles começam a perceber e receber informações, talvez, a partir das pessoas que vão saindo. Nessa edição desse ano, eu acho que está tendo um pouco mais de feedback por parte da produção do que o normal, né. Sim, concordo. Então eu consigo pensar aqui talvez em 2 exemplos. O primeiro exemplo foi quando rolou toda aquela briga lá com o Lucas nas primeiras semanas, e o Projota teve uma conversa longa com ele, assim, inicialmente até legal, falou: "Olha, isso que tu tá propondo de juntar um grupo de negros contra os brancos eu acho errado, porque aqui ninguém foi preconceituoso comigo". Ele teve uma conversa bem longa, assim. E quando Falou que até que pagava um psicólogo pra ele se não sim. tivesse grana. E e aí quando ele foi pro confessionário, o Thiago Leifert falou: "Olha, aquela conversa lá que tu teve com ele, obrigado, foi legal". Isso é um tipo de feedback totalmente necessário. Esquece o jogo por um minuto, não é uma questão de jogo, é uma questão de humanidade, obrigado. Ele falou algo relativo a isso. O Projota chorou, se emocionou na hora, né, a Uhum. gente não sabe se é verdadeiro ou falso, e ficou com aquela informação. Aí logo depois, né, no decorrer do jogo, quando o Lucas sai, né, depois da acho que depois ali do beijo que teve com o Gil, Gilberto. Uhum. com o Gilberto, e houve ali contestação por parte de algumas pessoas, principalmente da Lumena, falando que ele estava querendo, eh lucrar em cima de uma causa que era válida, mas que ele não tinha o direito, alguma coisa nesse sentido, porque a Lumena, ela monopoliza todas as pautas, né, Uhum. só ela pode militar. Ele saiu, e aí o outro feedback, acho que o Leifert deu, foi: "Olha, faltou fair play de vocês para com o Lucas". E aí nesse momento a Lumena caiu no choro, né, começou a chorar. Então eu acho que, a partir daí, eu acho que o jogo mudou totalmente, né. Hoje a gente tem, e agora, né, a gente está gravando aqui no dia 18 de fevereiro, né, numa quinta-feira, nessa última terça-feira o Nego Di saiu. Então eu acho que é mais um elemento que deu um feedback para eles de que a estratégia ali do grupo da Carol, Lumena e Projota não está sendo a melhor de todas. Que era essa, pelo menos na primeira semana ali, segunda, de se juntarem ali e cancelar pelo menos acho que da Lumena, não sei de todos, mas de dar uma cancelada em certos comportamentos e militar e conseguir ganhar ali um apoio de pessoas, militantes, de minorias e tudo mais, né? Seria mais ou menos isso. Sim, eu imagino que a estratégia delas era essa. Cara, então, essa para eles proporem isso, é que eles acreditam que o cancelamento hoje tá em voga pra caramba. Até no começo da edição, eles fizeram uma roda e falaram sobre isso, sobre cancelamento e tudo mais, sobre essa questão de cultura do cancelamento. E é isso que eu acho que assim, a gente tem que tentar conciliar, observando o BBB, tentando tirar algum proveito além do entretenimento do BBB, que é, cara, o que é isso dessa cultura de cancelamento?
como é que surge essa coisa? O que é o cancelamento em si, primeiro, Nando? O que tu acha que é o cancelamento, para depois a gente chegar nisso de cultura do cancelamento? O que você acha que é o cancelamento? Então, eu vejo o cancelamento como uma ação, uma atitude no sentido de você tirar a visibilidade de alguém que até então tinha visibilidade, né. Então você pega alguém que por algum motivo, por algum ato, né, e na maioria das vezes é um ato bastante questionável da pessoa, você anula todas as outras coisas que essa pessoa fez, você foca exatamente naquele ato ali específico e você tira totalmente a credibilidade e a visibilidade dessa pessoa. É uma espécie de rechaçamento. Eu não sei nem sei se existe essa palavra. É Mas um tá rechaçando. rechaçamento público, sim. Isso. Você tá ali mostrando que essa pessoa, ela cometeu um crime ali quase abominável, cometeu alguma atitude abominável, e isso tem que ficar exposto. E ao mesmo tempo, essa pessoa também não deve fazer mais parte dessa nossa pequena ou grande sociedade. Tem Certo? uma via dupla, tem a via do linchamento, você primeiro tem um linchamento em cima da pessoa, né, Primeiro todo mundo começa a ver aquele ato que a pessoa fez, sim. né? Então você tem um linchamento moral, né, você tem pessoas julgando e condenando aquela atitude. Por outro, as pessoas esperam que haja, por parte das outras pessoas e da mídia e da indústria onde essa pessoa está inserida, uma punição. Então, se é um jogador de futebol, esse jogador tem que perder o contrato. Se é uma celebridade, tem que perder o contrato com o time. Se é uma celebridade que está fazendo um comercial, tem que perder. Se é alguém que foi um ator que foi escalado para fazer um filme, tem que perder o direito de fazer aquele filme. Então é isso, você tem o primeiro lado, que é essa contestação, né, esse linchamento, e você tem, por outro, a exigência de um cumprimento de uma sentença. A pessoa tem que perder algo. Sim, ela não pode sair como entrou, Não. certo? Tudo bem, beleza. E em primeiro momento, quando a gente vê essa questão ali do cancelamento, eu acho que a gente tem que fazer um parênteses para deixar mais objetivo do que a gente está falando. É óbvio que pessoas famosas e artistas vão ser, grande parte, as pessoas que vão ser canceladas, mas essas pessoas podem cometer crimes, certo? E aí, qualquer tipo de cancelamento eu acho super válido. Acho que você também, né, Nando? Vamos lá. A pessoa cometeu o crime, está comprovado que foi um crime, e ela foi Isso. julgada e condenada como um crime. Ou, por exemplo, há um crime com muitos indícios, como foi o caso daquele produtor lá americano, que você teve centenas de artistas depondo contra ele, acho que teve até gravação, você teve uma série de pessoas falando, acusando, narrando questões que aconteceram, certo? E depois houve um julgamento e ele, acho que foi provado que ele cometeu assédio e tudo mais. Então, assim, quando é um crime assim, eu acho que com muitas pessoas em volta, dando uma certa credibilidade, eu acredito que é justo, não acho que seria injusto. É porque o crime já sai de uma esfera moral e vai para uma esfera legal, Sim, né, então acho que não tem discussão. sim, Talvez a exatamente. discussão seja em torno de qual a punição social e moral que essa pessoa vai ter. Sim, Porque quando a pessoa comete um crime, dependendo da gravidade desse crime, ela vai ter uma punição legal, né, então, não vamos pegar um crime tão absurdo desse, mas assim, se a gente pegar um o do próprio Belo, que foi uma questão de envolvimento, apologia ao tráfico, alguma coisa assim, não foi? você tem o caso do Belo, porque o Belo acabou de ser preso de novo, então assim, a gente de quais vezes que ele foi preso que a gente tá falando? A primeira vez que ele foi preso. Se eu não me engano, ele foi preso por envolvimento com tráfico, foi encontrado armas na casa dele, era alguma coisa assim. Então, qual é a punição para esse crime? Então ele vai lá, ele vai ser preso algum tempo, vai ter que pagar uma fiança, ou vai ter que fazer medidas Socioeducativas, de educativas, pagar a cesta cesta básica. básica, pode ser isso. E Uhum. agora, a punição de perder contrato, não poder fazer show, isso não é uma punição legal, isso não está na nenhuma legislação dizendo que a pessoa não pode fazer show. Uhum. Agora, as pessoas podem decidir boicotar essa pessoa, né, aí é uma outra questão. Empresas podem até não querer estar com o seu nome Associado com a associado. imagem ali, sim. Isso, exatamente. Então, assim, de certa forma, quando há um crime cometido, provado, ou tem fortes indícios mesmo, eu acho que é aceitável o cancelamento como um mecanismo de
justamente isso, trazer à tona aquele crime ocorrido e a sociedade se dar conta daquilo e haver essa espécie de boicote, mostrando que que essa pessoa não vai ficar impune. Agora, o cancelamento que acho que a gente vai discutir mesmo aqui é quando a gente tem ações que podem ser questionadas como, entre muitas aspas, escrotas, ou deslizes, ou de repente não foram mal intencionadas, mas acabou causando algum dano ali para uma população ou para uma minoria, ou às vezes uma fala que pode ser um pouco preconceituosa, e você vai colocar tudo isso num pacote. Eu acho que é isso que a gente quer discutir, esse tipo de cancelamento. Tu acha que esse cancelamento, quando você tem ali do deslize a uma fala que pode ser preconceituosa, mas às vezes sem intenção, ela é justificável ou não? Cara, eu começaria dizendo que, assim, todos nós, em algum momento, já tivemos uma atitude, uma ação, um comportamento cancelável, digamos assim. Passível de ser cancelado. É impossível. Se você convive no dia a dia, na realidade, você já falou alguma coisa desnecessária, você já ofendeu alguém, querendo ou não. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Não existem seres perfeitos acima. Se eu não me engano, o Thiago Leifert, né, no Big Brother, ele falou isso, né? Quando cultura de cancelamento, ele falou: quem é o cancelador? O cancelador é aquele cara que desce do céu, como se nunca tivesse errado, e julga os seus erros. Diz como você tem que viver. E diz como você tem que viver. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que ter isso em mente, que todo mundo é passível de cometer algum erro que seria cancelável, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem muitos cancelamentos que ocorrem às vezes porque alguma coisa pega fora de contexto, né? Então, assim, a gente hoje vive num mundo bastante complexo, bastante dinâmico, com um volume e um nível de informação cada vez mais avançado, mais desenvolvido, e a gente não consegue acompanhar tudo. Então, assim, eu já vi casos de cancelamento que uma pessoa falou uma coisa específica, só que aquilo foi recortado, tirado de contexto, e sem contexto aquilo parecia ofensivo. Então, existe muito isso, né? Então, Sim. se eu chegar e disser que, eu acho que mulheres, eu tô conversando com você, eu falo, um dia eu ouvi um cara falar que mulheres não devem receber iguais aos homens. Se alguém recortar só a parte que eu falei, mulheres não devem receber igual a homens, vai achar que eu tô expressando uma opinião minha. Só que se a Sim. pessoa perder um tempinho e ver que antes eu falei que era um exemplo de algo que eu já tinha ouvido, tudo vai fazer sentido, porque tem um contexto por detrás, e toda fala tem um contexto, né? Sim, é justamente isso. Tem um caso que eu até comentei contigo antes. Não digo que é um caso de cancelamento, mas eu digo que foi quase cancelamento. Por 1 milímetro não foram cancelados. Tem um canal famoso no YouTube chamado Meteoro Brasil, que fala sobre política, sobre algumas questões também, às vezes, de atualidades e tudo mais. E eles decidiram falar sobre uma fala no começo do programa do Big Brother, da Carol Conká, onde ela falava que dava assim a entender que por ela ter nascido em Curitiba, ela era educada, ela gostava de falar baixo e tudo mais, e a outra participante, que no caso era nordestina, ela mais expansiva, falava alto e tal, e ela falava que ela tinha educação porque nasceu nessa cidade, é uma cidade recatada e tal. E aí a frase ficou uma frase realmente preconceituosa, fazendo uma relação ali de que o curitibano é mais educado do que as pessoas que não são de Curitiba, do que as pessoas do resto do Brasil. E aí o Meteoro ele decidiu fazer um vídeo tentando mostrar o contexto dessa fala. O vídeo, cara, é um vídeo bem pedagógico, mostrando o seguinte: esse discurso da Carol Conká é um discurso institucional em Curitiba. Na cidade, várias prefeituras utilizaram isso como propaganda. Propaganda na TV, propaganda em revista em quadrinho, propaganda em escolas, sempre mostrando que o curitibano ele é mais educado, ele não joga lixo na cidade, ele fala com as pessoas. Então eles mostraram que isso é uma fala institucional, que já é um peso muito forte, e que aquilo é um discurso que circulava, que começava desde a escola, desde os mascotes lá, o tal de Curitibinha, não sei o quê, que ia na escola mostrar que eles são educados e tudo mais. E que essa fala está contextualizada, que é comum lá em Curitiba. As pessoas entenderam que, de certa forma, o Meteoro passou pano, ou estava falando que aquilo não era uma fala preconceituosa que a Carol Conká fez.
E aí ficaram acusando eles, tanto que foi um vídeo que teve bastante dislike, acho que 1.000 ou 2.000 dislikes, que é algo difícil de acontecer naquele canal pelo que eu vejo. E eles tiveram que fazer um vídeo explicando, pedindo desculpas, falando que o erro foi deles, porque eles não se fizeram ser entendidos. E é justamente isso, sabe? A pessoa ou não deu o tempo devido para terminar o vídeo, ou quis interpretar da pior maneira possível, e começou já um quase linchamento. Se eles não fossem lá pedir desculpas e tudo mais, e assumir uma culpa que eu acho que nem era deles, provavelmente seriam cancelados por parte daquelas pessoas. Mas, Nando, a gente tá falando de cancelar. Tu acha que esse cancelamento no começo era bom ou não? Ou, tipo, sempre foi ruim, sempre foi uma coisa que não é justa? Eu acho que o cancelamento, até o termo, né? Cancelar, acabar, finalizar, esgotar, tem sempre um aspecto ruim. Porque, assim, eu particularmente defendo que as coisas devam ser debatidas, né? Então, as coisas não devem ser fechadas, né? Então, se a gente pegar os dois termos aí em voga, que é cancelar e lacrar, lacrar também dá a ideia de fechar, né? De Ferrou, acabou. de encerrar. Eu acho que nada deva ser encerrado, nada deve ser acabado. Porque tem essa ideia de que você tem que ser a pessoa a dar a última palavra, né? Então você Com vai lá, certeza. humilha, solta o teu verbo, diz tudo que tu acha e acabou, tu não dá direito da defesa para outra pessoa. Então eu sou sempre a favor do debate. Então eu acho que a gente tem que entender qual é o outro lado, a gente tem que dar sempre a possibilidade de defesa para a pessoa, né, de tentar entender. Mas eu acho que hoje em dia a gente não está muito preocupado com isso. A gente não tem tempo, né? A gente vê alguém falar alguma merda, a gente já condena e passa para a próxima condenação, vê quem é o outro que falou merda, já cancela de novo. Eu acho que isso é muito ruim, isso enfraquece um pouco o debate. Se a gente for pegar no caso aí do Big Brother, no caso da Lumena, é, tem várias pautas que ela defende que são pautas dignas, super válidas, que têm que ser debatidas, que têm que ser questionadas, que têm que ser levadas em consideração, só que a forma com que ela faz e ela cancela as outras pessoas que não necessariamente estavam apresentando comportamentos que eram contrários à pauta dela, acaba, por certa maneira, no meu ponto de vista, enfraquecendo a luta, enfraquecendo a causa, porque Concordo. acaba dando uma margem para pessoas falarem: ah, olha ali como ela é exagerada, ah, olha ali, ela quer cancelar todo mundo, ela quer calar todo mundo. E você não abre espaço para o debate, você não abre espaço, nesse caso que você deu da Carol Conká e esse discurso de Curitiba, você não deu espaço para as pessoas perceberem que o Meteoro tentou fazer é mostrar que aquele discurso que estava sendo falado ali pela Carol Conká não veio da cabeça dela. Isso Sim. não surgiu na cabeça dela. Isso ali é um discurso institucionalizado, é um discurso que perpassa talvez todos os curitibanos ou as pessoas que moram no sul, né, que tem essa ideia de que é um povo mais frio, é um pessoal mais educado, mais contido, menos extrovertido, e isso não saiu da cabeça dela, né? Agora, isso é um estereótipo. Ela estava naquele momento ali reforçando um auto-estereótipo, né? Um estereótipo dela mesma. Muitas vezes a gente costuma falar do estereótipo do outro. Ela estava reforçando o estereótipo dela mesma. Isso em nenhum momento é passar pano. É só mostrar que aquele discurso não circula no vazio, não veio do nada. Ele tem alguma origem, né? E isso está muito, acho que arraigado nessa questão de cultura do cancelamento, de pintar a pessoa como a causa do mal. Aquela ação foi única e exclusivamente da pessoa e ela é má em si e por isso que aquela atitude foi feita. Sem tentar compreender todos os contextos que levaram a fazer. Não que isso justifique, é claro, mas o esforço tem que ser de compreender. E aí que eu acho assim, no começo, o cancelamento, antes acho que da gente chamar de cancelamento, era um ativismo digital. Um ativismo onde a gente podia, onde acho que as minorias ou a parte da população que não tinha tanta voz assim, conseguiu se organizar, conseguiu ganhar um espaço com as redes sociais e conseguiu mostrar um pouco da sua opinião, sabe? Por exemplo, um comercial de TV que ali você enxerga racismo, as pessoas vão falar, não, a gente não enxerga, a gente acha que tem racismo aqui, nisso, por isso, não queremos um comercial assim, queremos mais representatividade e tal. E existia ali uma espécie de diálogo, sabe? Uma espécie de reflexão em torno do
que estava sendo pedido, do que estava sendo cobrado de uma empresa, de um artista ou de outras coisas. Me parece que agora esse ativismo, esse que seria um ativismo normal e um ativismo digital, ele está se tornando uma cultura do ódio. E o que deveria ser uma proposta de reflexão e mudança social, mudança ética, está se tornando uma mudança de etiqueta. A gente está deixando de tentar entender os valores, e tentar entender por que isso é errado, debater o porquê essas coisas acontecem, e está simplesmente começando a assumir de eu não vou fazer isso para não ser acusado, não ser humilhado, não ter alguma coisa rechaçando, ou simplesmente nem vou fazer isso, só não vou fazer, porque isso aqui não pode ser feito, sem tentar compreender. Então, assim, eu acho isso extremamente problemático, porque devia ser um momento, na verdade, essa visibilidade de diálogo, um momento onde a gente traz um tópico, surge um assunto que mobiliza muitas pessoas e a gente decide falar sobre isso. Só que o que está acontecendo é a gente decide odiar junto alguém que fez alguma coisa ou alguém que se pôs sobre algum tópico. E aí, na minha concepção, isso vai virar um ciclo de retroalimentação. A gente não vai conseguir trazer uma transformação social ou uma mudança social. A gente vai só ficar apontando o dedo na cara de um até esse dedo uma hora voltar pra gente, que é o que está acontecendo de certa forma, né? Pessoas que a gente via que aqui fora eram engajadas com pautas, que cobravam, que também participavam disso, agora estão sendo canceladas. E acho que foi como você disse, Nando. É muito triste porque isso tira, de certa forma, peso e importância de lutas que são extremamente válidas. Acho que eu posso dizer com uma certa segurança que nós somos pessoas progressistas, certo? Independente de espectro político, nós somos pessoas progressistas, sabe? Agora, imagina uma pessoa que não é progressista, um conservador, ou talvez não procure entender muito bem isso, o que ele não vai achar vendo esse tipo de atitude? Ele provavelmente vai generalizar, achar que todas as pessoas que militam são assim, e todas as pessoas vão apontar o dedo na sua cara, sacou? Então, assim, eu acho que no final vai ser esse BBB tá sendo um desserviço em relação a essas questões dessas pautas, sacou? Mas é um entretenimento válido. Eu queria só voltando acho que um pouco, eu queria te perguntar isso. Tu acha que é válido você assistir um reality show ou você tem que se distanciar, é algo ruim, tipo um subproduto da cultura, da televisão que a gente nem deve assistir? Esse eu acho que é um debate interessante, eu acho que dá até um programa inteiro sobre ele, que é essa questão de se a cultura qual o valor da cultura de massa, Com digamos assim. certeza. Se há um valor teórico. Cara, eu acredito nisso. Eu acredito que há valor em qualquer expressão cultural, seja ela de massa ou não, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tem que ter a visão dessa expressão como uma produção cultural, né? Assim, é aquilo que a gente reforçou no começo. O Big Brother não é a realidade, é um programa, é um entretenimento que quer visar o lucro, né? Ele quer ter vários anunciantes, ele quer fechar publicidade, e o compromisso dele é com isso. O compromisso dele não é com fazer uma mudança estrutural na sociedade, mas a gente pode, a partir dele, falar muitas coisas, como a gente está fazendo aqui, né? Acho que um pouco da nossa proposta é essa. É a partir do programa e de como o programa vai se desenvolvendo, se desenrolando, tecer alguns comentários, fazer algumas críticas, mostrar como isso está próximo ou não da realidade. Eu acho que tem valor se você olhar com essa visão. Agora, se você olhar, mas também assim, não é obrigatório todo mundo assistir com essa visão, não, mano. Às vezes tu pode assistir só pro entretenimento mesmo, querer ver ali meia dúzia de pessoas saindo na mão, brigando, tretando. Eu acho muito justo, Eu não, inclusive. eu não vou ser aqui cagar a regra e ser um moralista e dizer que não, tu tem que ver para fazer uma análise sociológica, antropológica. Não, mano, tu quer ver só a Carol Conká se fuder, tá ligado? É a tua opção, mano. Beleza, mano. Eu quis falar, cara, eu já fui uma das. Engraçado, eu já fui uma pessoa que assistia Big Brother, tipo, cara, no Big Brother, até o Big Brother, acho que do Dourado que ele ganhou, eu tava entrando na faculdade, tipo, eu e mais 3 colegas combinamos de ir com a camisa amarrada na cabeça que o Dourado ia, tá ligado? E a gente foi pra faculdade assim porque ele ganhou, sacou? Então eu acompanhava pra caralho. Depois de um ponto, eu comecei a ficar tipo, não, isso aí é lixo cultural, sabe? Isso aí
Você não ganha nada, você tá perdendo tempo de vida. Isso é baixo, sabe? Só povão vai assistir isso. E engraçado, aí de novo eu mudei. E hoje eu tô assim, cara, eu quero mais é que se foda, eu quero ver essa porra, eu quero um entretenimento barato pra me distrair, onde eu não tenho que pensar em muitas coisas, e eu acho super divertido, sacou? Mesmo gostando de outras coisas e outros tipos de entretenimento. Nando, pra gente encerrando esse programa nosso, eu quero te fazer 2 perguntas que eu acho que servem também pro ouvinte, e acho que seria interessante eles responderem ou pensarem sobre. A cultura do cancelamento, ela tá acabando? Essa é a primeira. A segunda, o que a gente tem que fazer, ou o que a gente poderia fazer para diminuir ou acabar com a cultura do cancelamento? Então, vou começar pela segunda. Tu quer saber Beleza. se é possível cancelar a cultura do cancelamento? Isso, exatamente. Exatamente isso. Cara, eu acho que é impossível, né, assim, Possível ou impossível? impossível, Impossível. Ok. impossível. E aí isso já responde a primeira, que é se eu acho que está finalizando, se está acabando. Eu acho que não. Eu acho que isso é uma tendência, né, uma tendência no sentido de que é um reflexo não só do nosso momento, né, mas das nossas possibilidades. Então, assim, hoje, principalmente com a internet, com as mídias sociais, você consegue fazer esse julgamento muito rápido e o mundo todo dá a sua opinião, né. Então aqui no Brasil é isso, tá todo mundo falando sobre Big Brother, né, assim, muita gente, acompanhando e julgando, condenando, cancelando. E as próprias pessoas que criticam a cultura do cancelamento hoje, ontem estavam cancelando alguém. Muito provavelmente amanhã, quando for conveniente, vai cancelar outra pessoa. Eu acho que a cultura do cancelamento, as pessoas que defendem o fim da cultura do cancelamento, são as pessoas que estão sofrendo em algum momento com cancelamento. Mas logo no momento que acabar isso, eles vão querer cancelar, porque eu não sei, eu sinto que as pessoas têm um certo prazer nisso, em exercer algum tipo de poder ou força sobre a vida do outro, achar que tem algum. Quase um sadismo, né? Assim, a gente ser bem essencialista, um sadismo primordial, essencial. Eu acho que tem isso, assim, falar em termos de natureza humana eu acho muito complicado, mas eu acho que Sim. isso tá no nosso, sabe, na nossa cultura hoje, assim. Então eu acho que isso talvez, assim, tenha vindo para ficar. Eu acho que talvez sempre estivesse aí, sabe. Eu fico pensando, assim, sei lá, na Grécia, quando você condenava alguém ao ostracismo, que você isolava a pessoa, ou então mandava para fora da cidade, ou então, porra, na Idade Média que tu queimava alguém. Suplício, onde você pegava, lia todos os crimes da pessoa em praça Então pública. você tem essa questão da humilhação, da pessoa ter que pagar, da pessoa ter que. Então eu acho que isso só veio para o digital, né, o que já estava aí. Então tu tem uma postura cética em relação a isso, né? Ao fim dela, totalmente, eu acho bem E, difícil. e você acha que tá diminuindo, tá no topo, tu não sabe? Sim, eu acho que tá aí, eu não sei se talvez esteja mais forte hoje por causa do programa e o cancelamento esteja todo direcionado, porque o cancelamento também é muito nichado, né, tem nichos, né. Então Com tem pessoas certeza. cancelando pessoas que eu nem sei, não chegam no meu radar, né. Cara, eu Então tenho uma postura um pouco diferente, apesar de concordar com quase tudo que você falou. Eu acredito que o cancelamento, em algum momento, não vou ser assim, futurólogo e falar daqui a 10 anos acabou. Mas eu acho que no momento, assim, daqui a alguns anos, eu acho que vai começar a se tornar algo quase que não cômico, mas algo meio que vergonhoso. As pessoas vão começar a olhar aquilo não como algo sério, não como algo que pode mudar ou algo que pode impactar, e vão começar cada vez mais a ter uma postura anti-cancelamento e as pessoas em volta vão começar a apoiar pessoas anti-cancelamento. Essa é algo que eu acredito que possa acontecer. mas Sabe? não corre o risco deles cancelarem quem tá cancelando? Não, corre com certeza, corre. Mas no sentido assim, eles vão cancelar quem tá cancelando, mas vai ser uma luta de deslegitimização, sabe? Quando alguém levantar uma pauta assim, não gostei da propaganda que foi feita ali na Globo com aquela família só de pessoas brancas, porque isso não retrata a realidade brasileira, o Brasil é um país plural. Alguém vai chegar e vai falar, essa porra é um comercial de margarina, não fode, não sei o que, e a galera vai bater palma pra isso, sabe? E vai começar a retweetar, tipo, o maluco dando uma zoada no cara que tentou cancelar. O cara aqui tentando lacrar no comercial de margarina. Eu acho que isso que vai começar a crescer.
sacou? Em algum momento próximo. E no final vai ser, cara, essa disputa de um grupo tentando cancelar e um outro grupo tentando relativizar. E eu não sei como que as empresas vão ficar nisso. Ou os artistas e tudo mais. Acho que tu tá sendo muito otimista. Mano, a gente não pode acabar todo o programa sendo pessimista, cara. A vida é uma merda, tu espera que eu faça. Cara, eu acho que esse é o melhor final possível, mas tipo, eu tenho medo de gatilhos, dar gatilhos nas pessoas, cara. Ah, já avisa aí antes que. Já deixa a pessoa preparada. Esse programa pode dar gatilhos em você. Deixar uma mensagem tocando assim. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Espero que tenham gostado do programa. Eu e o Nando, a gente queria saber se vocês têm alguma dica, sugestão ou reclamação pra gente. Se vocês tiverem, manda pro nosso e-mail, que é o dizemporaí.podcast@gmail.com. Só lembrando que esse por aí não tem acento, tá? Então a gente fica por aqui.